pessoal, que bom estarmos juntos novamente. Eu sou a Márcia Chorro, uma das fundadoras da empresa Apoio, e este é mais um podcast que objetiva levar até você informações que possam contribuir para que a sua vida seja mais saudável. Além de podcasts, estamos também realizando lives, o que tem sido uma rica experiência. Tudo isso como resultado de uma parceria com a Novartis, empresa da indústria farmacêutica que tem como um de seus propósitos reimaginar a medicina. Inscreva-se no canal da Apoio lá no YouTube. Acione o sininho para receber alertas sobre novos conteúdos e desfrute tudo que já está disponível. Se você não sabe como se inscrever, não desperdice essa oportunidade de aprender algo novo. O seu cérebro agradece. Bem, mas vamos ao que interessa. O tema de hoje é a importância do acolhimento no processo de cuidado. E para enriquecer nosso bate-papo, a Apoio convidou a assistente social Marcela Teodoro, que também é especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e presidente do Instituto Gera. Marcela Teodoro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês da Apoio nesse enriquecedor projeto que vocês estão desenvolvendo. Marcela, você, apesar de tão jovem, já tem uma grande experiência na área do serviço social e hoje está presidindo o Instituto Gera. Deve ter uma grande responsabilidade sobre os ombros, né? Mas fala um pouco sobre essa instituição. O Instituto Gera, ele é um sonho antigo que eu tinha, na verdade, quando eu comecei a minha carreira como assistente social. Meu primeiro trabalho foi numa organização social e depois, no decorrer dos anos, eu sempre tive esse desejo de presidir aí uma instituição. E o Instituto Gera é uma organização social sem fins lucrativos que nós constituímos em 2019. Nós nos unimos com profissionais de diferentes áreas para construir aí atividades que desenvolvam projetos, programas e ações na área da saúde, da assistência social, da educação, do turismo, do esporte, do lazer e também desenvolvemos ações intergeracionais. Trabalhamos com todas as idades aí, né? As relações intergeracionais são gerações que trabalham com todas as idades, ações que trabalham com todas as idades. A nossa maior ação também são com os idosos, que é onde temos maior experiência. Nossa, eu ia perguntar para você qual a principal atribuição do Instituto, mas eu já percebi que vocês desenvolvem muita coisa e que são muitas atribuições, né? Vocês trabalhando com várias faixas etárias, certamente acabam desenvolvendo muita coisa com vários profissionais e especialistas, cada um na sua área, oferecendo aquilo que pode enriquecer a vida, a experiência de vida das pessoas, né? Vocês atendem a população em geral? Como é que eu faço para participar de um evento do Instituto Gera? Perfeito. As nossas atribuições, como eu disse, são atribuições voltadas para todas as idades, né? Quando falamos em questões intergeracionais, são inúmeras, né? Pensamos em todos os segmentos que nós estamos o tempo inteiro trocando relações com pessoas de todas as idades, né? E as nossas maiores atribuições são desenvolver ações voltadas a essas questões intergeracionais. Os nossos projetos nós iniciamos presencial. O Instituto Gera, ele é localizado no metrô Carrão, muito pertinho da estação do metrô Carrão, que se localiza na zona leste aqui da cidade de São Paulo. E nós temos um espaço físico que nós desenvolvemos ações presenciais lá no Instituto. Com a pandemia, nós estamos fazendo outros tipos de ações que mais para frente nós vamos explicar melhor, mas a forma de participar das ações do Instituto neste momento, primeiro é conhecer aí o nosso trabalho, né, pelas nossas redes, pelas nossas mídias sociais,
pelo nosso site, que é institutogera.org, pelo nosso Instagram, @gera.instituto, e pelo nosso Facebook do Instituto Gera. Ô Marcela, quando você falou aí da principal atribuição do Instituto, né, essa responsabilidade de interação entre as várias faixas etárias, né, um trabalho intergeracional, se eu entendi, vocês também acabam tendo uma grande preocupação em conscientizar o jovem hoje sobre a importância que ele terá na sociedade futura, né? Então, o que certamente é uma forma de acolhimento também. Parece-me que o jovem, ao pensar no futuro, ele acaba se colocando no lugar dos mais idosos. Então, que ações são desenvolvidas para que esse jovem pense no seu próprio futuro e no futuro da sociedade? Muito bem colocado por você, Márcia, que uma das nossas maiores preocupações, de fato, é essa questão da conscientização mesmo, e até mesmo de desmistificar aí o estereótipo que o jovem tem em relação ao envelhecimento. Eu sou muito otimista e eu acho que já melhorou muito essa questão do envelhecimento, porque nós tínhamos essa impressão, na verdade, esse estereótipo de que o envelhecimento, envelhecemos só e ficamos doentes, né? E o envelhecimento não é isso. E isso é uma das nossas maiores preocupações, que o jovem tenha já contato com essa questão do envelhecimento, porque a gente nasce e começa a envelhecer, mas a gente não para pensar sobre essa questão do envelhecimento. Vamos vivendo e não vamos pensando nessa questão do envelhecimento. E por conta disso, de nos preocuparmos com essa questão, que foi assim constituído o nosso instituto, né? Desenvolvemos várias atividades. Primeiro pensamos no diálogo intergeracional. O que é esse diálogo? Na verdade, são encontros que fazemos lá no Instituto mesmo, no nosso espaço, diálogos que são os nossos encontros e trocamos experiências, refletimos sobre diversos assuntos, conversamos sobre o que um viveu e o que o outro também viveu e qual foi a experiência disso, quais são as dificuldades que um viveu e que o outro não, e o que a gente pode fazer para contribuir para que esse convívio seja harmonioso, porque não é fácil conviver, né? Nós sabemos disso, é difícil conviver entre pessoas da mesma idade, pessoas de idades diferentes, é muito difícil o convívio. E neste diálogo intergeracional, a gente tem este intuito de fazer com que a gente conheça um pouco da história do outro, respeite um pouco, respeite a história do outro e aprenda a trabalhar e conhecer um pouco e conviver com a diversidade, né? Que isso é mais importante neste momento. A gente costuma falar nos nossos encontros que a gente não precisa concordar com tudo que o outro fala, mas a gente precisa respeitar o que o outro diz e a vivência e a experiência de vida de cada um. Então, esse é um dos objetivos do nosso diálogo. Interessante, eu vou te interromper um instante, mas para comentar que eu achei muito interessante isso que você falou, porque em 2011, a Beth, que também é da Apoio, me convidou para nós iniciarmos um trabalho focado no envelhecimento. E assim eu comecei a me dedicar mais ao tema, a conviver com profissionais que trabalham nessa área, a participar de eventos e comecei a ficar mais íntima, né, sobre a questão do envelhecimento. E o que sempre me preocupou foi que me pareceu que a sociedade, se vendo mais velha, começou a focar muito nos idosos. E eu me perguntava, mas a gente não tem que trabalhar também para que quem ainda não chegou naquela idade consiga ter um olhar mais carinhoso, né? Mais compreensivo. Então, quando você fala que o Instituto Gera tem essa preocupação, para mim isso é, sabe, uma canção maravilhosa. Por quê?
é importante, de fato, como você colocou, que as experiências de vida sejam trocadas e que um consiga respeitar a experiência do outro. E que esse jovem hoje consiga já se imaginar no futuro envelhecido, né? Porque se ele consegue se colocar nessa situação, ele consegue ver um pouco mais da vida daqueles que já viveram, que já passaram, né? E essa atividade, ela faz parte de uma série de outras, né? Que outra atividade vocês desenvolvem além do diálogo intergeracional? Além do diálogo, nós desenvolvemos o Gera Ideias. Foi muito diferente o que aconteceu com a nossa ação do Gera Ideias, porque, como todo mundo, fomos pegos de surpresa com a pandemia e tivemos que nos reinventar, como todos nós tivemos que nos reinventar. Verdade. E o Gera Ideias, nós começamos a pensar o que a gente pode fazer para dar, com muita humildade, isso que eu vou falar, para dar voz à pessoa idosa. E o Gera Ideias é exatamente isso. O objetivo do Gera é promover essa integração entre os idosos e dar de fato voz ao idoso do que ele está pensando, do que ele está passando, do que a gente pode contribuir para que seja menos difícil aí. E isso começou no momento da pandemia. Então nós fizemos um grupo de idosos que nós temos contatos. Pedimos para que eles mesmos gravassem vídeos e encaminhassem para a gente, falando o que é que eles estavam fazendo, pensando na saúde mental e na saúde física do idoso. Foi muito interessante os vídeos que nós recebemos. Então, como funcionou? Eles gravavam vídeos curtos e encaminhavam para a gente, nós editávamos e colocava nas nossas mídias sociais. Muitos, assim, falaram: olha, eu estou tendo tempo nessa pandemia de fazer coisas que eu não fazia antes, cuidar da minha casa, fazer costura, fazer atividade física, mesmo dentro de casa, é, jogar dominó, fazer palavra cruzada, enfim, foram inúmeras atividades que eles apontaram e que foi muito interessante essa ação. Os idosos, quando fizemos essa proposta, no início nós achamos: será que eles vão aceitar? Será que eles vão achar interessante? Como vai ser isso para eles, a questão do vídeo? E a gente viu que foi muito interessante, que eles foram muito receptores dessa ação, eles nos ajudaram muito, fomos muito bem acolhidos pelos idosos e foi uma atividade muito bacana. Esse Gera Ideias, de tudo que eu já pesquisei recentemente durante a pandemia, é uma das ações mais interessantes com a qual eu tive assim contato. Porque imagine como foi desafiador, como você colocou, né? Para muitas dessas pessoas gravar, expor opiniões, até mesmo expor a si mesmo, né? Numa imagem, num vídeo gravado. E por fim, ser protagonista. Acho que isso é tão importante, né? Fazer parte da construção de um trabalho. Vocês fizeram uma proposta e cada uma dessas pessoas percebeu que poderia ser um membro da equipe construindo essa ação, né? Isso é um exemplo enorme de acolhimento, né? O Instituto acolheu essas pessoas como protagonistas, né? Muito, assim, muito interessante mesmo, né? E eu imagino que vocês tenham, assistindo aos vídeos, promovido uma escuta qualificada daquilo que eles estavam apresentando, né? E é uma coisa que eu valorizo muito. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância da gente saber ouvir aquilo que as pessoas estão tentando transmitir para os outros. Perfeito. De fato, uma das nossas, não é avaliação, não era nada disso, mas uma das nossas respostas, né, dos vídeos foi exatamente isso. A nossa escuta qualificada.
né, o nosso cuidado com o que o idoso estava passando, sentindo, o que é que ele realmente, de fato, estava precisando naquele momento. E uma questão também bem importante é a questão que você disse mesmo do empoderamento, do protagonismo, do quanto da empatia, né? A gente fala-se muito de empatia, mas na verdade empatia não é se colocar no lugar do outro, é respeitar o que o outro está vivendo, né? A gente pensa assim, se coloque no lugar do outro. É difícil a gente se colocar no lugar do outro, a gente não se coloca, a gente respeita e tenta amenizar a dor do que o outro está sentindo. E aí, nessa questão, nós pensamos muito mesmo nessa escuta qualificada, mesmo porque no início da pandemia os idosos também foi o alvo aí, né? E são os de risco, sim, nós entendemos, mas também nós precisávamos também tirar esse foco. Vamos pensar em outras coisas. O que os idosos estão fazendo também para sair deste momento tão difícil, né? E foi esse também um das nossas atribuições aí. No Gera Ideias, também estamos desenvolvendo uma atividade com os idosos para que os idosos escrevam textos muito curtos sobre determinados temas. Então, nós começamos a pedir para que os idosos escrevam de assuntos do direito do idoso, de saúde, de morar sozinho, sobre educação, enfim, sobre vários assuntos. Então, nós desenvolvemos essa ação e começamos falando sobre o que era, por exemplo, o Fórum Municipal do Idoso. Qual é a importância do fórum? Nós precisamos fomentar a participação social da pessoa idosa. Então, os fóruns, vamos conhecer a importância, para que serve, uma das maiores formas de participação social. Então, a gente falou sobre isso, a gente falou sobre a importância qual é o papel e a atribuição dos conselheiros municipais, estaduais, enfim, para que o idoso também comece a de fato saber da importância do seu papel na melhora e ser um agente, né, protagonista deste momento, um agente transformador dessa história. Então, assim, este trabalho também está sendo desenvolvido com muito carinho e eles estão adorando. Então, assim, a gente entra em contato com os idosos e pergunta, olha, nós queremos desenvolver esse tema, o que você acha? Você quer participar? Eles são muito acolhedores e eles estão muito participativos nas nossas ações também. Ô Marcela, então nós temos aí já 2 ações descritas. E tem alguma coisa a mais que vocês estão oferecendo, ou ofereciam para as pessoas? Sim. Uma das nossas maiores que eu digo que nós iniciamos presencial e que agora também vamos para o atendimento virtual, é o nosso curso de formação e atualização de cuidadores para a pessoa idosa. Nossa, eu vou te interromper porque esse vai ser o que mais vai interessar para o nosso público, porque apoio, como você sabe, desenvolve já há muito tempo um curso, mas que não é de formação, é de capacitação de cuidadores. A gente tenta mostrar qual é o universo do cuidado e como que as pessoas precisam entender como é necessário se preparar para cuidar de alguém. E vocês já estão um passo à frente, porque é um curso, então, de formação de cuidadores. Sim. Quando nós elaboramos esse curso, nós tivemos muito cuidado, não só em passar para as pessoas que são cuidadores formais ou até informais, mas geralmente o público são os cuidadores formais, né, que queiram trabalhar nesta profissão, né? Que na verdade ainda não é regulamentada essa profissão, mas isso é uma questão que também precisamos trabalhar sobre isso, mas enfim, quando nós pensamos nesse curso, nós pensamos com muito cuidado
em não somente ensinar, né, quais são as atribuições de um cuidador. Isso é fundamental, que o cuidador precisa ter um conhecimento do envelhecimento, de como é essa questão, de como ele vai desenvolver, como ele vai trabalhar com o idoso que tem uma semi-dependência, pessoas que estão desenvolvendo uma demência, enfim. A gente pensa muito também nessa qualificação, claro, nessa formação. Mas uma das nossas maiores preocupações nesse curso, Márcia, foi pensar o quanto que o cuidador deve ser valorizado. Primeiro, claro, como pessoa. Segundo, como atribuição. É muito difícil ser cuidador. Muito difícil. Você começa a desenvolver um papel que a gente precisa de habilidades que são difíceis para algumas pessoas para desenvolver. Então a gente pensa muito nisso. Como que o cuidador vai ser cuidado também, né? Nas questões emocionais, nas questões sociais. Como vai ser essa questão de conflito? Tem conflito na casa onde o cuidador trabalha, né? Como eu vou administrar esse conflito para que diminua tanto esse impacto do trabalho, por exemplo? Como que vai ser esse trabalho no sentido de, olha, eu preciso desse trabalho, mas também tem as questões familiares, também tem as questões do idoso com o cuidador. Então, assim, é muito importante essa valorização, né, do cuidado. Então, nós pensamos um pouco sobre isso também no nosso curso. Bem, Marcela, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu estou muito feliz por conversar com você. Foi muito bom conhecer o Instituto Gera e saber que as novas gerações estão sendo incentivadas a olhar para o envelhecimento como um processo enriquecedor. Eu achei interessante ouvir suas palavras desde o início desse podcast, porque você é uma assistente social que não é assistencialista. Você coloca as pessoas para agir, pensar, fazer, criar. Então, eu acho que é interessante pensar na assistência, não como executar pelo outro, né? Mas abrir um espaço, como o Instituto Gera está se propondo e fazendo, para que as pessoas realizem, para que elas cresçam, né? Para que elas desenvolvam ações. E eu espero que todos que estão nos ouvindo também tenham gostado e percebido, pela visão que você passou hoje, que quando a gente fala em acolhimento, né? Não é apenas você tentar cuidar carregando no colo, mas é você abrir espaço para que aquela pessoa se sinta presente e participante do momento que ela está vivendo, né? Eu realmente estou muito grata por você estar aqui e por essa visão do acolhimento diferente do que normalmente a gente assiste e escuta por aí, né? Muito obrigada, viu? Eu que mais uma vez agradeço o convite. Você falou uma questão muito importante, jamais executar pelo outro e sim pensar junto quais são as possibilidades para que a pessoa tenha sempre uma melhora da qualidade de vida, para que tenha um envelhecimento ativo e que precisamos contribuir para esse protagonismo e essa participação social de todos. Mais uma vez, muito obrigada. Nós que agradecemos e a todos que nos ouviram também. Até a próxima!